TV tem o apoio de Espaço Jaqueira, Travesseiros Tropical, Mais Cabelo, onde você mais precisa. Galindo e Gurgel, consultório odontológico. Estreia Produções, os melhores shows. Renova Clima, refrigeração. EcoPE, energia solar com quem entende, entrega e se importa. Ciro Stream, te indicando as melhores séries. E Unicom Telecom, te conectando ao que te move. Cara, quem é membro do canal pode fazer perguntas, tá? A gente tem um convidado hoje aqui, lá de Londrina, e como eu falei do técnico agora, né, enfim, vamos dizer que já é o técnico do esporte, não foi oficial ainda, né? Não foi apresentado, mas o técnico Roger, que foi ídolo, é ídolo do esporte, campeão da Copa do Brasil de 2008, o segundo maior título da história do esporte. E a gente chama ele aqui, meu querido Zé Zambolin, lá de Londrina. Conheço Londrina, tava dizendo pra ele, fui guri, cidade boa, pacata, mas ele tá reclamando, galera, do trânsito de lá. É porque ele não conhece aqui. Quando ele vier aqui, eu faço questão das 6 horas da tarde a gente sair para dar um rolê aqui na capital pernambucana, pra você ver o que é engarrafamento, macho velho. Zé, obrigado, meu irmão, por vir aqui. Bom dia. Bom dia, Alessandro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando aqui a gente. De fato, trânsito de Londrina causa estresse, mas estou ciente que tem outros aí de várias regiões do Brasil que sempre acabam sendo piores. Mas agradeço muito pelo convite, vai ser muito legal estar participando aqui com você. Cara, vamos lá. Te apresenta, por gentileza. Você já me falou um monte de coisa aqui, um currículo vasto. Rádio Leque, né? L-E, para ele é E. Leque, L-E-C, né? Londrina Esporte Clube. Jovem Pan. Enfim, fala aí, cara, pra galera te encontrar, além do @Zé Zambolin. Pra quem tá ouvindo a gente no trabalho e não tá vendo, é Zé, né? Zé sem acento, Z-A-M Bolin, com N ao final. Zé, te apresenta rapidamente aí pro torcedor, por gentileza. Isso aí, bom, sou recém-formado em jornalismo, né? Apresentei meu TCC dia 5 de dezembro e trabalho já no dia a dia do Londrina como setorista desde 2023 na Rádio Leque, um canal segmentado, independente, que faz essa cobertura diária do Londrina, cobre jogos, programação diária. Hoje, daqui a pouco, 7 horas da noite, vamos estar fazendo aí o último programa antes do Natal. E tenho também algumas participações na Jovem Pan News, daqui de Londrina, participações especiais. Participei também para a Rádio Caxias, num formato parecido com esse que estamos fazendo aqui em outubro, ali falando do Londrina na Série C. E tenho também a Coluna do Celeste, que é um espaço independente meu próprio, onde eu faço crônicas falando do Londrina. Então, sempre ali acompanhando o Tubarão de perto, né? E, enfim, sempre um prazer quando tem essa oportunidade de ter um intercâmbio com canais e outros veículos de imprensa de outros lugares do Brasil. Beleza, meu irmão. Vou até mandar um abraço pra ele. Você lembra, não é parecido, mas lembra um amigo nosso aqui, Matheus Schuller, é jornalista aqui em Recife, é um dos doidos, sabe de tudo, de código de cabeça, campeonato russo, campeonato sei de quê, enfim, já foi da nossa equipe, então. Zé, ontem eu comentei aqui na Eu Pratico Esporte. Galera, já pode ir perguntando, tá? Já pode ir perguntando aqui. Ontem eu falei com a galera aqui, a torcida do esporte, que pela pessoa eu acho um cara arretado. Conheço desde a época aqui de 2008, o canal Eu Pratico Esporte estava começando, enquanto nem canal era site. Mas depois eu tive o prazer de entrevistá-lo, conheço a família assim, né? A esposa, a filhinha, que assistia o jogo nas cadeiras, e eu sentava mais ou menos onde ficam as esposas dos jogadores, alguns jogadores, inclusive, sobram, né, do jogo, enfim. É uma história bonita, rica, como jogador não tenho nem o que falar, essa coisa toda. Mas não era o meu nome de agrado para o elenco que o Sport tem. Um elenco que, só para você ter uma ideia,
Ano passado, foi esse ano ainda, é porque eu tô viajando já que eu tô em 26. Saiu o Gordiola, né? Daqui. E alguns jogadores, por exemplo, no elenco, agradecendo, soltando piada na internet, eu já não achei isso profissional. Tem algum problema aí? A gente foi atrás, veio Pepa, privilégio pra cá, privilégio pra lá com os portugueses. E você sabe como é jogador de futebol, você acompanha, apesar de ser bem mais novo do que eu, mas você acompanha futebol, você já estagiou em vários lugares, está trabalhando, acompanhando aí o Londrina, e jogador de futebol em qualquer lugar. E deu no que deu, o Sport caiu da forma que caiu. A bronca, Zé, é que o Sport tem 70% desse elenco fracassado, né, nas mãos do agora técnico do Sport, Roger Silva. E eu te pergunto, em cima da afirmativa, Roger, para mim, não tem cacife, não tem estrada enquanto profissional técnico de futebol para dominar esse elenco. Cheio de vícios, de clima pesado, ruim. É uma galera que, se brincar, nem se confia um com o outro, porque não deu certo. O DNA não deu certo dessa turma. Entendeu? Enquanto pessoa pode ser, mas eu não acredito em A, B, C, D, que isso rola. O que é que você me diz dessa afirmativa? Se eu estiver equivocado, por favor, aqui é o lugar e não tem essa não, aqui é debate. Eu não tenho a certeza, aliás, eu não sou o certo absoluto, nem ninguém vai ser. Mas a gente debate aqui pro torcedor que vai fazer pergunta pra gente, Zé, por gentileza. Perfeito. Cara, essa era uma preocupação que eu tinha quando o Claudinei Oliveira saiu do Londrina e começou a surgir essas especulações de que o Roger poderia assumir a equipe, né? Como que ia ser isso, se de repente o elenco poderia não comprar as ideias do treinador. E o que a gente viu aqui em Londrina foi um elenco, sim, muito profissional, fechado com o Roger Silva, não teve essas questões de má vontade, de chinelinho, que nem a gente usa ali os termos no futebol, né? Não teve nada disso, mas com o elenco do Sport, é um elenco mais tarimbado ainda, né? Aquela coisa de você ter um elenco com atletas maiores do que o treinador, né? No sentido de que o Roger é um cara que está começando a carreira ainda, né? Teve passagens ali pelo Atlético, subiu para a Série B, veio aqui para Londrina, conseguiu subir para a Série B também mais uma vez, mas experiência de Série B, experiência no Sport, que é um time de capital, um time de massa, a pressão é completamente diferente, né? O Roger tem um estilo de jogo muito ofensivo, é um técnico que tem essas ideias mais do futebol moderno, de sair construindo de trás, jogo de aproximação e tudo mais. Essa questão de vestiário era uma preocupação que eu tinha aqui em Londrina. E no Sport, que é uma pressão maior, uma equipe maior, eu acho que isso pode acabar aflorando, né? A gente estava até conversando antes de entrar no ar. Teve uma entrevista coletiva depois de uma derrota, que foi Ituano 2-0 para cima do Londrina nessa Série C, um jogo que o Londrina foi muito mal, que o Roger deu uma declaração bem forte, assim, né, falando que o pau ia quebrar. E esse é o tipo de declaração que eu imagino que em um vestiário como o do Sport, que tem ali atletas, estava até lembrando, acho que o Denis está aí ainda, jogando não está, né, mas o Roger é capaz de ter jogado com o Denis do São Paulo ainda, né, então, assim, tem nomes ali que são de peso, né, o próprio Lucas Lima e tudo. Então, em um vestiário como esse, que tem um pouco mais de personalidade forte, que tem essas questões naturais do próprio jogador, que a gente vê, né, esse lado mais emocional, tem jogador que, se ouvir uma declaração dessa, não vai gostar. Então, essa é uma preocupação que eu acho que pode... uma questão que pode acabar aparecendo, né, do fato do Roger ser um cara muito emocional e, às vezes, acabar deixando o calor do momento aflorar, como foi nessa entrevista aí que eu mencionei. Pois é, deixa eu colocar aqui no time dessa entrevista, vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, o áudio liberado, vamos lá então. Da forma, nós vamos responder como equipe. Eu como treinador e a rapaziada como equipe. É uma grande equipe, é uma equipe postulante a acesso e talvez uma briga por título. Uma melhora gritante nas últimas 5 rodadas, sem tomar gol. Uma equipe que vem jogando um bom futebol. Mas nós temos as nossas armas, já mostramos no campeonato. Nós não fizemos 26 pontos na sorte, não. É muito trabalho, muita qualidade. E nós vamos montar uma estratégia para travá-los e para fazer um grande jogo no Café. Eu sei que o nosso torcedor também vai responder, vai ao estádio, vai nos abraçar.
entendendo que o momento aqui não foi legal, mas que a gente precisa do apoio deles e que nós vamos fazer um grande jogo no domingo e responder com uma vitória. Nós vamos trabalhar duro essa semana. O pau vai cantar. Eu não aceito perder dessa forma. Nós vamos responder como equipe. Eu como treinador e a rapaziada como equipe. É uma grande equipe, é uma equipe postulante a acesso e talvez uma briga por título. Uma melhora gritante nas últimas 5 rodadas, sem tomar gol. Uma equipe que vem jogando um bom futebol. Mas nós temos as nossas armas, já mostramos no campeonato. Nós não fizemos 26 pontos na sorte, não. É muito trabalho, muita qualidade. E nós vamos montar uma estratégia para travá-los e para fazer um grande jogo no Café. Eu sei que o nosso torcedor também vai responder, Bom, vai ao estádio. Repetiu aí, perdão. Gente, eu vou perguntar para o meu querido Zé o seguinte, essa frase que o pau vai cantar, se a gente, enquanto pernambucano, enquanto rubro-negros aqui, torcedores do esporte, mídia, imprensa, tá assistindo, o pau vai cantar, é como quem diz, vou trabalhar, a gente vai botar para torar, vamos embora, vamos para cima, energia, né? Mas eu sei que toda frase tem um contexto, de repente. Essa frase, o pau vai cantar, o clima já estava ruim, qual é o ingrediente dessa frase que, pelo que eu estou entendendo, pegou mal aí pro lado, pelas bandas de Londrina? Explica pra gente essa coletiva. Essa frase foi no sentido de apertar a cobrança, né, de fazer uma cobrança mais incisiva, de dar aquela chamada no vestiário, aquela bronca mesmo nos atletas, né? E esse foi num contexto que o Londrina tinha tido a primeira derrota da era Roger, ali até vim buscar a data, né? 13 de julho, perdeu para o Botafogo fora de casa. Foi um jogo que o Roger não estava na beira do gramado, porque ele tinha sido expulso no jogo anterior contra o Guarani. Então, esse lado emocional do Roger, ele é bem esquentado na beira do campo, ele é bem agitado. Então, ele tinha sido expulso no empate com o Guarani. No jogo seguinte, o Londrina perde para o Botafogo, volta para cá, faz 2 jogos em casa, vence esses 2 jogos e estava na expectativa de enfrentar um Ituano que estava mal, para já encaminhar a classificação. Vai para Itu, perde no Novelli Júnior por 2-0, um jogo muito abaixo, muito ruim mesmo do Londrina, e aí ele dá essa declaração no pós-jogo ali, né? Os caras já tinham até apagado o estádio, teve o Lucas Magalhães, do Executivo de Futebol, segurando lanterna ali no celular para ajudar a gente na coletiva e tudo, e ele dá essa declaração bem forte, né? Cobrando, porque no jogo seguinte vinha um Náutico, jogo aqui em Londrina, no Estádio do Café, que era um jogo mais difícil, né? Londrina não jogou nada contra o Ituano, que estava em baixa, agora vai receber o Náutico brigando ali, concorrente direto, então tinha essa pressão de, agora vai ter que dar o resultado dentro de casa. Parênteses, não deu. Perde para o Náutico aqui em casa por 2-0, jogo muito, muito ruim, muito fraco do Londrina também. E na coletiva seguinte, o Roger pega leve, porque ele sabe que ele puxou a corda, por assim dizer, ele apertou a corda, deu essa bronca pública nos atletas e prometendo uma bronca interna para eles, né, publicamente perante a torcida na coletiva. E aí, no jogo contra o Náutico, ele evita falar de atleta que, por exemplo, foi mal na partida, ele valoriza o trabalho do grupo, ao longo da Série C. Então, ele foi entendendo que tem o momento certo de você apertar um pouco mais a corda e tem o momento de você dar uma relaxada para você não perder o emocional dos atletas. Então, foi uma coletiva a seguinte a essa, na qual ele foi fazendo esse trabalho de amenizar a situação. Mas por que eu trouxe esse exemplo? Porque o Roger é um técnico muito bom, ele tem essas características do futebol moderno, gosta de sair trocando passes desde lá de trás, aproximação, jogo pelos lados do campo também, e muito volume ofensivo. É um treinador ofensivo, isso é assim... eu tinha agonia, por exemplo, em alguns jogos, quando o Claudinei Oliveira estava aqui, que o Londrina estava empatando e você não via ele colocar o time para frente, sabe? Eu acho que em clubes maiores tem essa pressão também. Então, acho que esse DNA do Roger Silva é muito bom, mas como ele é um técnico muito novo, acho que às vezes ainda falta esse tato um pouco melhor com o vestiário, mas ele está aprendendo. Esse foi um exemplo que eu trouxe aqui, que foi o lado ruim, essa cobrança excessiva publicamente, que em um vestiário com nomes mais de peso, eu acho que isso pode atrapalhar bastante. Mas foi uma vez só, Zé? Desculpa te interromper. Não, tranquilo.
publicamente uma vez só. Aí dentro do vestiário, se teve Sim. outras cobranças maiores, aí não tem como saber. Tá. Mas ele é um técnico muito emocional. Quando o Londrina sobe, conquista o acesso, na comemoração ele tira a camisa, roda, vibrando mesmo, ele sente tudo à flor da pele. Então é um perfil Sim. que normalmente o torcedor se identifica, sabe? Tipo, pô, esse cara tá comigo, ele sente a dor da derrota, mas sente a importância da vitória. Mas essas questões, para um elenco que tem nomes de peso, porque todo jogador tem o seu ego, né? Faz parte. Só que E quando o como jogador. tem? E como tem. Só que tem jogadores que, conforme, dependendo da trajetória dos clubes que já passou, esse ego fica maior e, dependendo, pode ser que choque-se as personalidades, né? E quando tiver esse atrito direto entre jogador e treinador, aí que pode ter um problema de vestiário. Aqui em Londrina não aconteceu isso. O Roger, ele tinha muito respeito dos atletas, tinha jogadores ali, por exemplo, o Wallace, que foi campeão mundial com o Corinthians, mas que nunca deu nenhum tipo de declaração, nunca bateu de frente com o treinador. Então, acho que o único cenário que pode dar problema de vestiário é esse. Ter algum jogador que peita o treinador, que não acata decisão, sabe? Aquela coisa do jogador que é substituído e faz biquinho no banco de reservas, que desce direto pro vestiário, essas coisas, né? Não estou falando que vai acontecer no esporte, mas exemplos do futebol. E o outro lado é que o Roger vai precisar de paciência, né? E aí eu não sei qual é a cota de paciência, por exemplo, que a diretoria do esporte vai ter, que a torcida do esporte vai ter, porque ele é um treinador muito novo. Vão acontecer situações que Quais são são os naturais, erros né? comuns dele, assim, dentro do Londrina que você poderia apontar? Cara, Durante partidas, assim, algum exemplo, assim, pra gente ter uma noção. Erro todo mundo tem, tá, gente? A gente tá querendo explorar o máximo pra entender. Já tô gostando do que você tá dizendo, que é um cara que vibra e tal. Ele tem essa identidade com o esporte, então já é ponto. A inexperiência faz parte. É por isso que eu chamei aqui o Zé pra conversar com a gente. Mas o que é bom, assim, dentro do contexto de jogos, já que você falou do outro técnico, o que era bom e o que era ruim nele, que você, porra, ele precisa melhorar, assim, pra gente entender. cara, daqui do Londrina é um cenário muito peculiar, porque ele não tinha muitas opções de qualidade no banco. Então, às vezes, nessas questões de substituição, você fica, cara, pô, ele vai colocar esse atleta, sabe? Não vou citar o nome para não ser deselegante, mas você olha e fala, pô, num jogo desse não cabe, né? Tinha um armador em Londrina que eu não gostava muito, que ele jogava como ponta direita, o Roger encaixou ele pelo meio de campo. Eu falava, cara, dá chance para outro atleta, sabe? Tinha aqui esse nome acho que dá para falar que não foi utilizado, mas que era o Caio Rafael, que era armador também. E você via um Londrina com dificuldades de armação e você fala, cara, não vai nem testar o garoto. Você está improvisando ponta direita, mas não vai testar o garoto. Então eu senti um pouco de problema nisso. E essa questão dele ser muito esquentado. Ele é expulso num jogo contra o Guarani aqui, que foi antes desse jogo, 2 jogos antes ali desse jogo do Ituano ali que eu mencionei, que foi um jogo, uma expulsão desnecessária, assim, sabe? Por ele ter sido uma cria da Ponte Preta, teve toda essa questão de rivalidade e tudo, ele foi para o jogo bem, com os nervos à flor da pele, e isso custou uma expulsão. No jogo seguinte, o Londrina não jogou nada, e ele não estava nem na beira do campo. Então, essa questão do lado emocional dele, acho que saber melhor o momento de pressionar a arbitragem, o momento de dar uma cobrança e a hora de engolir seco para não prejudicar o time numa expulsão. Na final da Série C, eu não vou nem levar em consideração a confusão que rolou, acho que viralizou a festa, mas teve a confusão também, né? Da festa da Ponte Preta, mas teve toda uma confusão, os jogadores da Ponte provocando ele, e aquilo eu não vou nem entrar no mérito, porque eu acho que ali ele não teve responsabilidade nenhuma, apesar de ter sido expulso também. Mas esse lado emocional, a parte ruim do lado emocional, eu acho que é uma questão e, às vezes, opções técnicas ali para os jogadores que, no meu entendimento, não cabiam em determinados momentos. Você falou que ele foi expulso e no outro jogo o Londrina não jogou nada. Aí eu te pergunto, a ausência dele então foi muito sentida? É um grupo que tô querendo ver um lado bom. Porra, o cara ali no banco dá um conforto para os jogadores, é um cara né, dessa coisa de grupo mesmo, tal, ou não? É porque o elenco, por algum motivo, foi coincidência? O que é que aconteceu? Que o Cara, Londrina... vou usar palavras dos próprios atletas. Eu lembro do Luiz Daniel, goleiro do Lucas Marques, falando que
eles não podiam jogar a responsabilidade por conta dessa ausência no banco de reservas. O que eu acredito é que se o Roger estivesse lá, a cobrança e as orientações teriam surtido efeito. Não que o Londrina fosse ganhar o jogo, mas talvez em um empate, jogaria melhor, com certeza, na presença do Roger. Isso acho que é fato. Mas, publicamente, os jogadores nas entrevistas coletivas, aliás, na zona mista depois do jogo, falaram que não, que eles assumiram a responsabilidade pelo jogo ruim. Então, enfim, palavras deles, mas eu acho que teria um impacto diferenciado na beira do campo, sim. Quando o Roger está na beira do gramado, eu senti um Londrina muito melhor e com mais capacidades. O Foquinha, né? Que você não conhece ele, é membro do nosso canal, participa todos os dias aqui. Ele está dizendo: bom dia, Zé. O que o torcedor do esporte pode esperar do Roger quanto à formação da equipe e esquema de jogo? Cara, aqui ele jogou muito num 4-2-3-1, né? Tendo ali um armador, um camisa 10, e 2 pontas ali pelos lados e um centroavante bem camisa 9 mesmo, né? Que era o Quirino. Primeiro, saída de bola, toque curto, desde lá de trás. Aquela saída de propor o jogo, de construir desde lá de trás. Não tem essa de ficar esperando adversário, de ficar jogando de modo reativo, não. Não é uma característica dele. E aqui ele jogou nesse esquema, e aí acho que vão das peças que o Sport tem também, mas eu imagino que ele vai manter algo próximo disso, né? Que é muito característico do Brasil, né? Jogar nesse. É um 4-3-3, né? Com 2 volantes e um camisa 10. Então, acho que ele vai manter essa identidade, mas principalmente o estilo de jogo dele, de tocar, sair jogando com os zagueiros. Aqui a gente tem o Wallace, que já está acostumado, que tem qualidade para fazer essa saída de bola, então já era uma ajuda. Tinha o Alisson também, volante, camisa 5 de Santos e tudo, que trazia mais essa qualidade, então ele tinha um time com muita força nisso, nessa saída de bola, e ia fazendo aproximação, os jogadores se movimentando, ia achando espaços, e à medida que os espaços apareciam, ia para o campo de ataque, buscava a finalização, buscava ser mais incisivo, mais agudo. Tinha de característica 2 centroavantes um pouco diferentes, né? Porque era o Quirino, que era mais pivô, mais camisa 9, mas que tinha muita mobilidade também, então essa é uma questão, centroavante móvel. E teve também o Eliel, que era um cara menos da força física e mais da velocidade, que também jogou como camisa 9, também foi bem nesse cenário. Então, dribles também pelo lado do campo, o Londrina teve o Iago Telles e o Vitinho, atletas que tem uma forte característica nisso também, e jogo pelos lados do campo, os alas sempre chegando no fundo. Aqui tinha o Maurício, lateral esquerdo, que era destro, ele era da lateral direita de origem, então ele puxava para o meio e chutava, então tem todas essas questões. Gosta de aproximação, jogar pelos lados do campo, mas é um DNA muito ofensivo. Reativamente, ele só vai jogar na defesa, cara, se ele precisar muito ganhar um jogo, se ele precisar muito fazer o resultado, mas acho que o mais importante é esse, é o DNA ofensivo. O torcedor que gosta do time para frente vai ficar satisfeito com ele. Ô Zé, vou botar alguns comentários aqui só para você entender o torcedor do esporte, mas de antemão tô gostando do que você está falando sobre ele e juntando a identidade do clube que ele já tem de 2008. Nesse sentido, jogar para frente, eu acho que a grande maioria dos torcedores gosta, mas do esporte em especial, principalmente dentro da Ilha do Retiro. E alguns comentários aqui. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta bomba. Não responde agora, é para pensar. Eu geralmente, quando eu falo com os colegas de outros canais, eu dou o nome da pessoa com o nome do presidente do esporte atual. E se ele contrataria para o esporte tendo o perfil que nós temos? Tal jogador. E muitos dizem, não contrataria. Entendeu? Mas assim, Zé Soutomaior, porque é Matheus Soutomaior, vou dizer Zé Soutomaior. Você contrataria o Roger com o estilo do esporte, a história que se tem, a cobrança, elenco, toda essa realidade do esporte financeira, ruim para o Esporte Clube do Recife? Vamos embora? É contigo. Já pode responder, então. Bota a moral. Perfeito. Cara, eu buscaria nomes talvez de mais peso, pensando nessa questão de vestiário, mas quando você pensa em técnicos jovens, que você consiga construir um projeto a longo prazo, eu acho que o Roger Silva está capacitado para isso. Vão ter ajustes que vão ser necessários, essa questão da cobrança excessiva. Não é que o Roger seja ruim de vestiário, mas é uma cobrança que às vezes
vem um tom acima que não é todo atleta que vai tolerar. Então, ele vai ter que ter o respaldo da diretoria para isso. Do tipo, estamos fechados com ele, vocês, jogadores, vão ter que respeitar, vão ter que acatar as decisões. Mas pelo estilo de jogo, pela postura, por ser um técnico que casa, né, com isso das características do esporte, principalmente na Ilha do Retiro, que nem você comentou, contrataria sim. O cara que tem 2 acessos seguidos para a Série B, né? A Série C, quando a gente está fora da Série C, a gente olha e fala, pô, campeonato fácil, mas quando você lida... Foram 2 anos seguidos que o Londrina passou nessa Série C comigo acompanhando diariamente. Aqui só o Náutico e o Santa Cruz, graças a Deus. O torcedor do esporte não está acostumado, mas o torcedor do Náutico, principalmente, o torcedor do Santa Cruz vai voltar a disputar, mas, cara, a Série C é uma angústia, assim, você passa, você vê as piores logísticas, os piores gramados, então, para você conseguir ter sucesso nessa competição, 2 anos seguidos, igual o Roger, fazendo final no ano passado. 2 anos seguidos fazendo final, né? Fez final no ano passado, fez final esse ano com Londrina, pegando essa Série C, pegando Ponte Preta, Guarani, equipes fortes ali, equipes tradicionais de Série B, mesmo, o próprio Náutico também, equipe de Série B jogando uma terceira divisão nacional. Então, assim, nesse cenário de muita dificuldade, de realidade financeira muito difícil de você ter arrecadação também, assim, é um calvário a Série C, é um calvário. Não tem um mercado próprio, por exemplo, na Rádio Leque sempre falo isso, né? Que a Série C não tem um mercado próprio. Você vai achando os caras que estão mal na Série B, o destaque da Série D, junta tudo ali e reza para dar certo, porque não existe um mercado próprio, é um limbo ali entre as divisões. Então, nesse cenário, conseguir 2 acessos consecutivos, fazendo um bom trabalho. Roger terminou o ano aqui em Londrina com 51,8% de aproveitamento e o melhor ataque da Série C. Tudo bem, teve os jogos que ainda era o Claudinei Oliveira, mas o Roger muda completamente o DNA, o estilo de jogo. O Londrina do Claudinei era um time que esperava, que jogava no contra-ataque. Beleza, conseguiu os seus resultados, teve seus méritos, mas no final das contas o Claudinei não estava conseguindo extrair mais desse elenco. O Roger chega, consegue garantir o acesso. Então, eu contrataria o Roger Silva assim. Lógico, tem essas questões. Se você achar um técnico de peso que aceite o projeto, que é mais experiente, que você consiga ter uma projeção de oscilar menos do campeonato, de ser um risco menor, ok, mas quando você... Eu penso muito nisso, né? Até bati no microfone aqui, mas eu penso muito nisso. Cara, tem que trazer um técnico que consiga se manter ali por, sei lá, 3 anos, depende do ciclo que a diretoria vai entender, mas 3, 5 anos, que consiga você montar um projeto em cima do cara para ter uma segurança, uma estabilidade. Então, acho que o Roger Silva é esse cara, sim. Ok, deixa eu só botar uns comentários aqui para tu entender dizendo também. Alessandro, não esqueça Dorival Júnior, Eduardo Batista e Daniel Paulista foram apostas no esporte, só para citar alguns nomes, mas não tinha um elenco que o esporte tem, tá longe de ter esse elenco de agora. Basta de ressorte, está dizendo Décio Jaime, para recuperar o elenco, trabalho à vontade. O primeiro foi Pimentel, tá? Eu acho que eu não disse o nome. Décio, cadê aqui? Pimentel, Décio está dizendo de novo. Um elenco com 2 vitórias e 11 derrotas seguidas tem autoridade nenhuma para peitar o treinador. Pimentel, deixa eu ver aqui. Precisamos desse sangue quente na beira do campo. Chega de treinador passivo. Uma verdade. Eu lembro de Falcão, lembro de alguns nomes que ficava meio parado ali. O torcedor gosta. Eu sei que o sucesso não está ligado a expressões ali, não. Mas o torcedor se sente mais seguro com esse tipo de técnico, né? Passando essa calmaria, que nem um goleiro que não passa, né? Tranquilidade por alguma postura, alguma coisa. Deixa eu ver mais aqui. O Pimentel, Zé, você está certíssimo em falar num treinador mais gabaritado. A questão central é falta de credibilidade no momento e falta de dinheiro. Então é isso. Isso é algo que não cabe agora. Abraço. Quer comentar, querido? Nesse cenário, casa perfeitamente as duas realidades, né? Do treinador e do clube. Então, assim, é um encaixe perfeito. Talvez em outros momentos não fosse possível, né? Fazer essa contratação, enfim, essa movimentação. É o mesmo cenário, a gente, por exemplo, aqui em Londrina agora, buscando um treinador novo. Vai trazer quem? Vai trazer uma aposta numa Série B? Não dá para trazer uma aposta. Você vai trazer o Roger, ele já teve uma experiência de Série B nesse ano com o Atlético, e aí teve as questões que superam as capacidades do Roger Silva, né, de diretoria, questão de estádio, que lá no Atlético em Minas estavam reformando. Então, tem as questões que estão acima dele, mas o que cabe a ele decidir e trabalhar para resolver
ele tem se mostrado capaz de fazer a diferença. Então, nesse cenário onde tem pouca grana, né, para movimentar, para trazer um técnico de peso, eu acho que vai bem, né? Um encaixe perfeito, assim, né? Aqui em Londrina, eu sempre tenho essa preocupação de, tipo, cara, você tem que trazer um treinador que seja maior que o elenco para que os caras sempre corram por ele, né? Ou então que tenha umas ideias que o elenco vá comprar. Nesse cenário até que o torcedor estava comentando que precisa de um técnico que cobre mais, tem esse lado também, né? Muitos times passam por treinadores que, assim, o time está perdendo o jogo, ele está lá confortável, assim, no banco de reservas, não tem nenhuma movimentação, parece que ele não sente a vitória, não sente a derrota. Então, um grau de cobrança é necessário. E esse grau de cobrança vai ter com o Roger Silva. A questão é se ela vai ser excessiva em algum momento ou não. O Décio diz aqui que se Roger livrar o rebaixamento do Sport ganhando 100 mil, foi um negócio excelente para o Sport. Aí em Londrina é sem pila ou sem conto? Aqui é conto de réis, que a turma brinca falando, né? Cara, Porto Alegre é pila. Aí fala como? 100 reais? Como é que é? 100 reais não, acho mas... que conto mais do que pila ainda. né? Pila tem muito paulista, né? A cidade veio, a galera veio vindo de São Paulo, outros de outras regiões, então mistura, mas puxa muito do paulista mesmo, mas sem conta aqui. Zé, na sua opinião, tem algum jogador fundamental da campanha do Acesso Londrina que Roger possa querer indicar para reforço do Sport? Cara, acho que bom, esse já... Sempre traz alguém, né? Tu acha que esse alguém seria menos, né? Quem do Londrina? Que Roger vem? Eu acho que o que o Roger mais gostaria, talvez, de contar, acho que talvez fosse o Alisson, mas ele já fechou com o Criciúma, né? Então, foi Quanto é a multa? Quanto que é a multa? Perfeito. Porque, cara, o Alisson, ele chega aqui em Londrina anunciado, acho que no finalzinho, acho que talvez um ano atrás, no finalzinho de dezembro, ou início ali, nos primeiros dias de janeiro, sem jogar, e a gente fica, pô, futebol o cara tem, mas vai ter físico para aguentar uma Série C? E assume o time titular e não sai mais. Então, assim, acho que talvez foi um pilar defensivo que talvez ele gostaria de ter no time do Sport. De ataque, de outras peças ofensivas, eu acho que o principal, o Iago Teles, né, artilheiro do Londrina esse ano, mas a Esquadra Esportes, o Londrina tem um cuidado muito especial, porque sabe o valor do atleta, então já renovou o contrato até 2028, se eu não me engano, tá. Com acréscimos de acordo com temporadas e conquistas, então é um atleta que está bem blindado pela diretoria do Londrina, e outro que é uma promessa que o Claudinei subiu, que é o Caio. Ele está lesionado, ele rompeu o LCA, teve um problema no joelho, ficou fora da temporada, deve voltar em março. Então é um cenário diferente, né? Não dá para já chegar e levar o cara. Sim. Mas que é um zagueiro que você vê que é diferenciado e que vai ter muito futuro. Então, assim, espero que se recupere 100% e consiga jogar bola. Mas do elenco atual que ficou para essa Série C, para essa Série B, né, de 2026, acho que o Iago Teles seria o nome ali para fazer a diferença lá no ataque. O Dorgivan vem lembrando aqui que é uma gestão tampão. Deixa eu te explicar aqui. O Sport teve a renúncia do atual presidente Yuri Romão, né, por pressão. Ele sai, antecipa, porque ele só era para ele sair em dezembro do ano que vem, e a eleição vai acontecer no ano que vem, e faz uma eleição de 15 dias, né, para fazer a campanha e eleição. Uma coisa totalmente improvisada, foi horrível, até para cobrir foi horrível. E o Matheus Souto-Maior é um novato, né? Inclusive eu conheço todos dois, de assistir jogo junto e coisa, né? Que o Vale, a Cadico também, tá no meu grupo de WhatsApp, Cadico, para quem não sabe, de um grupo de WhatsApp que eu participo, enfim, que é o vice-presidente, mas é uma turma nova e que vai, como tá dizendo aí o Dorgivan, é um mandato tampão, vai ficar até novembro, final de novembro, porque dezembro já tem eleição. Então, só para tu entender, né, que Roger, segundo ele tá colocando aqui, é uma gestão tampão por um treinador tampão. É um risco de todos os lados, ele está dizendo aqui. Eu não estou sentindo o Décio muito confiante com relação ao Roger, não, tá? E o Décio ainda está parabenizando a entrevista, o entrevistado, muito oportuno, parabéns, eu pratico esporte, muito bom. E assim eu agradeço, literalmente, Zé Zambolim, lá de Londrina. Já deixei a casa aberta da Eu Pratico Esporte, tenho certeza que muitos seguidores rubro-negros vão segui-lo, porque o Londrina, né, tá no foco da gente, e a gente tá no foco de lá.
Então, deixamos bem claro aqui aí o Prático Esporte para estar de apoio com o canal do Zé Zambolim aí e vice-versa, ele deixou também. E com certeza estaremos aqui, Zé, no pré-jogo, coisa que vale. Eu lá, se você quiser, e você aqui, que eu vou lhe convidar. Aliás, já está convidado para vir para cá. Obrigado, meu irmão, pelos esclarecimentos e que me acalmam mais um pouco, mas ainda estou preocupado, se é que me entende, mas me acalmaram mais com relação ao que você falou. Perfeito. Fico feliz de ter servido aí um pouco para acalmar os ânimos. Sempre que tem essa troca, fica a desconfiança até vendo o cara, até o reforço também, né? Atleta também é a mesma coisa. Sempre fico uma desconfiança, mas fico feliz de conseguir ter ajudado. Um prazer estar falando contigo, de estar participando aqui. Pode ter certeza, a gente faz um pré-jogo especial nos jogos. Série B é outro nível, é muito melhor. Vocês, torcedores do esporte, não estão acostumados, mas continuem longe, porque não é um lugar onde você quer estar nunca. Mas agradeço demais pelo convite. Convido a todos aí, quando estiverem chegando ali os jogos, pré-jogos, se quiser acompanhar a gente lá na Rádio Leque, canal segmentado, independente, não temos vínculo com o clube. É aquela coisa de jornalistas que assumidamente têm um time, têm estilo da gente lado, aqui, mas... eu pratico esporte, né? Então. Mas nunca sem desrespeitar, né? A casa é sempre aberta para todo mundo, com respeito para participar. Então, agradeço. Um bom Natal, bom final de ano para todo mundo. Feliz Natal para ti também, macho velho. Já estamos em 2026, né? Convenhamos. Mas, pois é. Brigadão pela oportunidade, pelo espaço aqui, Alessandro. Até mais. @Zé Zambolim e o canal é Rádio Leque, LSC, né? Que é Londrina Esporte Clube. Ok, gente? Então dá moral aí também para ele, até porque vai ser preciso, né, a gente saber informações do adversário. Zé, obrigado, meu irmão. Feliz Natal, feliz Ano Novo, mas vai que eu te chame, tá? Mas já vou deixar, né, felicidade, se Deus quiser, para o ano que vem para você. Valeu, querida. Até a próxima. Perfeito. Pode chamar, que estou à disposição para o que precisar. Até mais, gente. Valeu, irmão. Obrigadão.